Yesterday it was Marisa's honor to call our boss on stage. Today the privilege is all mine. Our next speaker is Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda's National Coordinator. Welcome. The stage is yours. Estou cá em cima já. Muito boa tarde. Uma vez perguntaram a Margaret Thatcher qual é que tinha sido a sua maior conquista. E ela respondeu: o Tony Blair. E tinha razão nessa resposta. A maior conquista de Margaret Thatcher foi a hegemonia das ideias. Foi a colonização do pensamento que permitiu ao neoliberalismo expandir-se, que permitiu ao neoliberalismo substituir o modelo do pós-guerra, substituir o modelo da finança minimamente controlada, de um sistema de pagamentos internacional minimamente controlado, de uma relação entre capital e trabalho mais equilibrada. Esse regime foi substituído pelo regime neoliberal e isto não teria sido possível se Margaret Thatcher não tivesse convencido Tony Blair, se a direita mais radical não tivesse convencido os partidos socialistas, trabalhistas e a social-democracia da Europa e, na verdade, do mundo. Esse modelo económico e social que então foi construído a partir dos anos 70 e ao longo dos últimos 50 anos, falhou, faliu, está a ruir, está em decadência à frente dos nossos olhos. Não trouxe prosperidade, trouxe desigualdade e crise atrás de crise. É a crise económica do Lehman Brothers, depois vem a crise da pandemia, depois vem a crise da guerra, depois vem a crise da inflação e há gerações e gerações de cidadãos da Europa que nunca conheceram outra coisa que não fosse uma crise e menos direitos. Prometeram liberdade e o que trouxeram foi frustração de não conseguirmos nunca atingir os nossos objetivos e expectativas. Não trouxeram segurança, trouxeram instabilidade, medo do futuro. E não trouxeram conforto, trouxeram individualismo e uma culpabilização individual pelos nossos falhanços, ou supostos falhanços, que na verdade são o sistema em falência. Estamos neste momento aqui a assistir à ruína de um sistema político, moral, cultural, ideológico, de um regime. E também à luta para saber qual é o regime que vai substituir este regime em ruína. Como é que será o novo sistema? Como é que será a nova forma de fazer política? Como é que se organizam as novas formas de acumulação de capital? Como é que se disciplina o trabalho e se permite essa acumulação de capital daqui para a frente? E há uma certeza que nós temos, infelizmente, é que esse processo de disputa pelo poder, pelo novo regime, pelo novo sistema, está a ser dominado pela direita. A extrema-direita contamina a política, ela arrasta o centro, ela controla a narrativa, dita os termos do debate político da mesma forma que a direita radical neoliberal fez isso nos anos 70 e arrastou com ela toda a política e também uma boa parte da social-democracia. E por isso, enquanto aqui nos reunimos, fazemo-lo com duas certezas. A primeira é que a direita está a transformar o mundo e a Europa num sítio muito mais perigoso. Hoje mesmo, acabámos de saber, foram assassinados representantes do Partido Democrata nos Estados Unidos da América, há poucas horas, assassinados na sua própria casa. Hoje mesmo, ou na madrugada de ontem, o Irão foi alvo de um ataque por parte de Israel. Vivemos num mundo muito mais perigoso. E a segunda certeza que temos, no entanto, é que nada está decidido. Para o bem ou para o mal, ficamos a saber que este não é o fim da história e que nós temos uma palavra a dizer
e que podemos lutar pelo futuro e que podemos mudar o futuro e que cabe-nos a nós construir as alianças, o discurso, a capacidade para nos organizarmos, para mudarmos esse futuro. E temos um instrumento. Temos muitos instrumentos para o fazer, que se transformam hoje, neste fim de semana, numa grande aliança, num partido novo, numa nova esperança para a esquerda e para os povos da Europa. E por isso eu quero agradecer muito a vossa presença aqui, a todas e todos que fizeram longas viagens para aqui estar, para partilhar experiências, para partilhar vitórias, para partilhar aprendizagens, para nos fortalecermos em conjunto. Quero agradecer às militantes que permitiram, aos voluntários, organizar esta conferência, este evento, às intérpretes e aos intérpretes que fizeram que nós pudéssemos falar, bom, não todos, mas alguns de nós, na nossa língua, sem ter que usar sempre o inglês como língua franca. Muito obrigada por estarem aqui. É um sinal de esperança que enviamos à Europa. Queria falar-vos brevemente sobre estas duas certezas e a primeira sobre o mundo mais perigoso. Enquanto reuníamos, como vos disse, Israel lançou um ataque sem precedentes ao Irão. E devemos perguntar porquê. Porquê é que Israel atacou o Irão como nunca tinha feito nas décadas recentes? Foi por causa de um acordo de não proliferação nuclear que Israel não assina e que os Estados Unidos não confirmam que tenha sido violado e que mesmo se tivesse sido violado, cabia às Nações Unidas e aos signatários desse acordo impor sanções ao Irão e verificar o seu cumprimento? Foi por causa disto que Israel atacou o Irão? Não foi. O ataque foi por poder. Israel está a criar uma guerra regional para expandir o seu poder. E está a fazê-lo porque sabe que pode fazê-lo. Porque antes deste ataque assassinou 55 mil palestinianos e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Enquanto assistiam ao genocídio que Israel cometia, aos crimes de guerra contra o povo palestiniano. E depois bombardeou o Líbano e ninguém fez nada. E o Iémen e a Síria e ninguém fez nada. Juntemos as peças. Olhamos para os Estados Unidos da América e vemos Donald Trump e as suas pretensões expansionistas que vão da Groenlândia ao Canadá, ao Canal do Panamá. Olhamos para a Rússia e vemos Putin, que invadiu a Ucrânia, um país soberano, que Putin acha que não tem direito à sua existência, que não tem direito à sua autonomia. Juntemos as peças. Netanyahu, Putin, Trump, e o que é que vemos? Vemos impérios e imperadores. Impérios e imperadores que disputam poder, território e recursos, que enterraram o direito internacional, que enterraram os direitos humanos sob o olhar compreensivo e muito paciente e cheio de duplos e triplos critérios da União Europeia e das democracias ocidentais. Defendemos. Quando hoje, a partir dos nossos países e a partir deste encontro, olhamos para a Europa, para a União Europeia, o que é que vemos? O que é que a União Europeia, o que é que a Europa é capaz de dizer aos povos da Europa? Vemos um conjunto de líderes políticos alienados, sentados às suas mesas, a discutir que percentagem do PIB vão cortar na saúde ou na educação, para gastar mais em armas, para equipar exércitos, que vão pôr às ordens de generais de Trump para se defenderem de Trump. Ou do aliado de Trump, chamado Putin. Sem perceberem tal alienação destes líderes europeus, que o ataque vem de dentro, que o ataque à democracia europeia vem de dentro. Os amigos de Trump, os amigos de Putin estão cá dentro. Os inimigos da democracia estão cá dentro, falam a nossa língua e estão a ganhar eleições. É a Le Pen e a extrema-direita em França.
é a Meloni, a extrema-direita, em Itália, é o Orbán, a extrema-direita, na Hungria. Os inimigos da democracia estão aqui. E é com eles e contra eles que nos temos que unir e defender. Defender a Europa não é defender o sistema como ele existe. Defender a Europa não é defender as regras da austeridade que estrangularam os trabalhadores, que destruíram o futuro do nosso povo e que ainda por cima disseram-nos que a culpa era nossa, dos povos do Sul, que vivemos acima das nossas possibilidades. Defender a Europa não é defender a liberalização forçada que privatizou e destruiu serviços públicos imposta pelas regras europeias. Defender a Europa não é defender o cemitério nas fronteiras, quando milhares de pessoas morrem apenas porque procuram uma vida melhor num país onde possam ter a sua família e ter um futuro. Defender a Europa não é defender um sistema financeiro que dominou toda a política económica e social. Defender a Europa não é defender uma eurocracia alienada dos povos, dos seus interesses, das suas aspirações. Defender a Europa é defender os nossos povos, é ouvir os nossos povos e lutar por todos, aqueles que nos apoiam e os que não nos apoiam. Os que estão fartos, os que estão desesperados, os que estão zangados. Ouvir e lutar por todos, por aqueles que tiveram medo e foram votar nos partidos socialistas que privatizaram, liberalizaram e empobreceram, ajudando a criar as desigualdades. Por aqueles que tiveram medo e foram votar na direita, contra um fantasma qualquer inventado. A todos os desiludidos, os desesperados, queremos dizer que a direita não é uma alternativa à desistência dos partidos socialistas, dos partidos trabalhistas, desta social-democracia que traiu a classe trabalhadora, que traiu o Estado Social. E a todos queremos dizer que a extrema-direita também não é uma alternativa à direita. Recusar defender a direita não é defender o que existe, é exigir uma ruptura com o sistema atual, com o neoliberalismo, com o capitalismo como ele se nos apresenta hoje. Temos a obrigação e temos que encontrar formas, por todos os meios possíveis, de explicar, de dizer ao nosso povo que a direita e a extrema-direita partilham os mesmos objetivos, porque representam as mesmas elites. Aliás, disputam as elites que estão a representar, todos eles querendo representar um bocadinho maior da classe do capital, dos grandes oligopólios do poder económico. A lei das pensões que Macron impôs à força em França para obrigar os trabalhadores franceses a trabalhar mais anos acabou por ter o apoio da extrema-direita. O corte aos impostos dos mais ricos que o governo liberal de Liz Truss, não sei se lembram, foi um governo que durou menos que uma alface. O corte aos impostos dos mais ricos que o governo liberal do Reino Unido queria fazer é defendido por todos os liberais da Europa. E é o mesmo que é defendido por Trump nos Estados Unidos da América. E é o mesmo que é defendido por Milei na Argentina. As leis que limitam o direito à greve em Itália são aplaudidas pela direita liberal e pela direita tradicional em muitos dos países. Em Portugal, e também em Portugal, o governo de direita apresentou hoje o seu programa, que, por sinal, também mexe no direito à greve. E cabe-nos a nós explicar, traduzir esse programa. Dizer que incentivar o desempenho dos trabalhadores quer dizer que não vai haver aumentos salariais, que os aumentos salariais, as carreiras, os direitos laborais são substituídos por prémios de produtividade que não contam para a reforma, que não são um direito adquirido e que ficam à mercê do que os patrões quiserem. É preciso explicar que rever o subsídio de desemprego para incentivar a entrada no mercado laboral, o que quer dizer é reduzir o valor do subsídio de desemprego ou reduzir o tempo de acesso ao subsídio de desemprego
ou ainda obrigar as pessoas a aceitar um trabalho por um salário que é inferior ao subsídio de desemprego para o qual descontaram enquanto trabalhavam. Atenuar a progressividade fiscal da derrama do IRC quer dizer, na prática, cortar impostos aos lucros acima de 1,5 milhão de euros. Devolver a confiança ao mercado de arrendamento quer dizer fragilizar ainda mais a habitação, facilitar os despejos, pôr as escolas públicas a competir de forma equilibrada com o privado, como está escrito no programa do Governo, quer dizer exatamente a mesma coisa que quer dizer substituir o Serviço Nacional de Saúde por um sistema local de saúde, que é, como quem diz, acabar com os serviços públicos, universais, gratuitos, que fundam as nossas democracias e que são, na verdade, o que resta do Estado Social que foi então destruído. E por isto deixem-me resumir o programa do Governo português. O Governo vai baixar os impostos dos gigantes empresariais e das grandes fortunas para torná-los mais ricos, para que possam comprar mais imóveis, mais casas, mais ações de grandes empresas da defesa ou da Tesla, quem sabe, para alugarem essas casas a preços astronómicos, livres de impostos, porque é um incentivo ao arrendamento e à habitação, que vão sugar todo o salário de uma classe média que já não tem salário que sobra ao fim do mês porque não consegue que o seu salário enfrente o aumento do custo de vida. E vão fazer tudo isto, enquanto os salários da classe média vão pagar mais pela educação, pela saúde, pelos serviços públicos. Tudo para que os ricos fiquem cada vez mais ricos, enquanto se diz a todos os outros que o vosso problema são os imigrantes, que a culpa de não terem casa é dos imigrantes, que a culpa de não terem trabalho é dos imigrantes, que a culpa de não terem salário é dos imigrantes. Um dia perguntarão a um representante da extrema-direita no futuro que vos diga qual foi uma das suas maiores conquistas em Portugal. E ele responderá que foi o programa de governo de Luís Montenegro, apoiado pelo Partido Socialista. A nossa responsabilidade, camaradas, é mostrar, por todos os meios que possamos, explicar que a direita não vai melhorar a vida de ninguém, mas que é possível melhorar a vida de toda a gente. Nós podemos aspirar a ter uma vida boa. É possível garantir saúde e educação e casa e um salário. Nós produzimos toda a riqueza que é precisa para que toda a gente que vive nos nossos países e toda aquela que quer viver nos nossos países à procura de uma vida melhor tenha casa, habitação, saúde, educação, um salário. Nós só temos que redistribuir melhor a riqueza. Investir nas nossas economias produtivas, numa transição ecológica que seja justa e que sirva a todos, a ter creches, a ter cuidados para quando envelhecemos ou para quando precisamos dos cuidados. Mas para isso temos que taxar os milionários. Para isso temos que taxar as grandes fortunas. Para isso temos que combater as desigualdades. Se protegermos o trabalho, se protegermos o salário, as empresas vão continuar a ter lucros. Mas toda a gente vai viver melhor. Se taxarmos as grandes fortunas, os super ricos vão continuar a ser ricos. Mas todos nós vamos viver melhor e temos serviços públicos. Se mudarmos as regras da habitação, o mercado de arrendamento vai continuar a existir. Mas as pessoas vão poder arrendar ou comprar uma casa, que é um direito que hoje é negado à maior parte da população. Se respeitarmos os direitos humanos, o direito internacional, a autodeterminação dos povos, então construiremos mesmo a paz que tanto almejamos. E por isso, camaradas, neste mundo perigoso e difícil, tenho uma boa notícia para todos nós. Temos um partido para fazer estas transformações. Temos um partido para fazer esta batalha. Temos uma aliança.
Uma aliança para ir à luta pelo feminismo, pela ecologia, pela habitação, pela igualdade, pela liberdade, tudo o que nos une. Como diz a música em Portugal, aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. E há uma certeza que temos. Sabemos para onde vamos e vamos lutar. Vamos fight like hell.